Boa noite. Vamos dar mais uma caminhadinha, né? Vamos subir mais um degrauzinho. A gente já viu sobre a gente já lembrou, né? Que a gente já tinha visto sobre o ponto, sobre as coordenadas, sobre o plano cartesiano. Agora a gente vai ver sobre o ponto médio de um segmento. Quando a gente fala em ponto médio, a gente já logo relaciona com o ponto do meio, não é isso? E ponto do meio, a gente já relaciona com metade, não é? Então, o que é o ponto do meio? É o que está no meio do segmento. O que é o segmento de reta? É um pedacinho de reta. Então, ó, aqui eu tenho o ponto A, que começou uma reta, que terminou no ponto B. Então, para que exista uma reta, eu preciso de no mínimo dois pontos. Então, eu tenho o ponto A e tenho o ponto B, não é isso? O que é o ponto do meio, então? Se eu tivesse condições de tirar esse pedacinho de reta daqui do papel, pegar e dobrar ao meio, eu ia descobrir a metade, não ia? Então, no caso, quando a gente quer descobrir a metade, o que a gente faz? A gente faz uma operação simples. Não é? Vamos supor, eu quero fazer a metade de uma receita. O que eu vou pegar? Eu vou pegar todos os ingredientes e vou dividir por 2 para chegar na metade. Não é isso? Então, no caso, como é um ponto do meio, se é um ponto, eu tenho que ter um par de valores, que é o valor do x e o valor do y. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma média aritmética. O que é uma média aritmética? A quantidade de parcelas que eu somo, a quantidade, o número de parcelas que eu estou somando vai ser o número que eu vou dividir, né? Mas meu negócio aqui ficou meio incompleto. Eu vou dividir. Então, no caso, eu vou somar o x do ponto A com o x do ponto B e vou dividir por 2. Aí eu vou descobrir o x desse ponto. Da mesma forma, eu vou fazer com o y. Eu vou somar o y do ponto A com o y do ponto B e dividir por 2. Então, no caso, quem que vai ser o ponto médio, então? X do A mais x do B dividido por 2. Y do A mais y do B também dividido por 2. Vamos ver isso no exemplo? Então, aqui, o exemplo, o que pediu? Pediu para a gente calcular o ponto médio do segmento, cujas extremidades são os pontos A, 2 e 5 e o B, 6 e menos 1. Então, no caso aqui já está feito, mas vamos fazer de novo. No ponto A, eu tenho que aqui é o X, aqui é o Y. No ponto B, aqui eu tenho que é o X, aqui eu tenho o Y, né? Então, ó, eu vou copiar novamente esses pontos, 2 e 5 e o ponto B, 6 e menos 1. Vamos fazer uma continha muito básica aqui, viu? Aqui eu separei para mostrar o quê? Que a primeira parte representa o x, a segunda representa o y. A gente vai somar x com x, y com y e dividir por 2. Então, ó, 2 mais 6, 8. 5 menos 1, 4. Agora, eu vou pegar isso aqui e dividir por 2. Por que por 2? Porque eu quero chegar no ponto do meio. Então, no caso, quem vai ser o ponto médio aqui? 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. Então, eu tenho o quê? Que o x é 4 e o y é 2. Tranquilo, né? É isso que é o ponto médio. Viu, pessoal? Aí, vamos fazer exercício do mesmo jeitinho que a gente fez no exemplo. Somar x com x, dividir por 2. Somar y com y, também dividir por 2. Tá? Qualquer dúvida, me chame que eu estou à disposição.